Série A1-A3. Revisão final e dicas para o exame. Se chegaste até aqui, parabéns! Chegamos ao último episódio da série sobre o exame teórico A1-A3. Hoje vamos fazer a revisão geral de todos os conceitos-chave, dicas finais para passar no exame, erros típicos e como evitá-los. E qual é o objetivo então aqui desta série? Lembrando, esta série é aconselhada a todos os pilotos, mesmo experientes, pois o exame exige conhecimento atualizado. Subcategorias de drones e limites. A1. Sobrevoo de pessoas permitido, com drones C0, C1. Risco mínimo. A2. Distância mínima de 30 metros de pessoas, ou 5 metros, com velocidade reduzida, 3 metros por segundo. Requer curso separado. E A3. Operar longe de pessoas, risco reduzido. Dicas de exame. Sempre saber em qual categoria o teu drone se encaixa, especialmente após upgrades ou adição de baterias e ou filtros. Consciência situacional. MEUH, que já falamos antes. Meteorologia, ambiente, UAS e humanos. Observar continuamente, compreender e projetar o que pode acontecer. E usar o ciclo OODA, que é observar, orientar, decisão ou decidir, ação e reavaliação. E aqui dica de exame. Questões sobre a percepção de risco, análise do ambiente e tomada de decisão saem sempre. Baterias e energia. 25% aviso de bateria fraca, iniciar o retorno. 10% pousar imediatamente. Lembrando, o armazenamento das baterias sempre em lugar seguro, fresco, seco e com a voltagem adequada. Cuidado com o aquecimento, o inchaço e danos que possam acontecer com as baterias. Dicas de exame. Questões sobre limites de bateria, sinais de alerta e cuidados de armazenamento são frequentes. Segurança em voo. Nunca sobrevoar pessoas não envolvidas. A1 é exceção mínima. Manter distância de obstáculos. Perda de ligação. C2. Usar procedimentos do fabricante ou RTH, portanto o Return to Home. Dúvida na orientação do drone. Devemos subir, inclinar, guinada gradual. Dica de exame. Prepara-te para situações de emergência e resolução de problemas em voo. Inspeção pré-voo e pós-voo. Pré-voo, hélices, motores, quadro, baterias, controlo remoto, identificação do drone. E os parâmetros, altura máxima inferior ou igual a 120 metros, VLOS, RTH configurado. No pós-voo, verificar desgaste, registar eventos e manutenção preventiva. Mais uma dica de exame. Questões sobre checklists, inspeção de drones e parâmetros de voo são clássicas. Zonas geográficas. Consultar mapa da ANAC ou a app Voa na Boa antes de voar. Cumprir condições e restrições, se autorizado. Nunca assumir que todas as zonas estão livres. Consultar NOTAMs para a zona de voo. Dica de exame. Haverá perguntas sobre mapas de zonas, autorização e limitações. E agora aqui, fatores humanos. O cansaço e pressão de tempo levam a risco de erro. Distrações. Manter foco no drone. Experiência não substitui atenção. Dica de exame. Questões sobre fatores humanos, stress e atenção aparecem frequentemente. E agora um resumo de dicas finais para o exame. Memoriza MEUH e OODA. Saber níveis de bateria e ações correspondentes. Conhecer categorias de drone e regras de sobrevoo. Entender o C2, RTH e procedimentos de emergência. Rever checklists, pré-voo e pós-voo.
e estudar zonas geográficas e limites legais, reconhecer fatores humanos e risco de distração. Se esta série te ajudou, deixa então ficar aqui um like, subscreve o canal e compartilha com outros pilotos que precisam do exame A1, A3. Agora, antes de terminar esta série de vídeos, há algo que considero mesmo importante de referir. Este conteúdo não se constrói sozinho e por isso quero deixar um agradecimento muito especial ao Miguel Ângelo Ribeiro por toda a ajuda, disponibilidade e rigor que teve na revisão de toda esta matéria relacionada com o exame A1, A3. A experiência e o conhecimento do Miguel foram fundamentais para garantir que esta série fosse clara, correta e realmente útil para quem está a estudar ou a preparar-se para o exame. Vou deixar aqui deste lado, ou deste, um cartão para poderem aceder diretamente ao canal do YouTube liderado pelo Miguel. Convido-vos sinceramente a visitarem, a subscreverem e a partilharem o canal. É o MedSky Drones em Portugal. É um espaço onde vão encontrar conteúdo sério, bem explicado e matéria verdadeiramente preciosa sobre drones, regras, operação e boas práticas em Portugal. Se esta série que agora termina vos ajudou, eu tenho a certeza absoluta que o trabalho do Miguel também vos vai acrescentar muito. Da minha parte, muito obrigado por estarem desse lado ao longo de toda esta série. Bons voos com segurança, consciência e responsabilidade. Um grande abraço. Lembrem-se, ser um piloto seguro é sempre mais importante que qualquer certificação. Boa sorte no teu teste e boas curvas ou bons voos.